O livro é estrangeiro, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado que abrangesse uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Parcialmente, porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar. E, portanto, ninguém pode escrever o começo do nosso mundo de forma autoritativa. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas sim para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando ele chegasse e para que não o interpretassem erroneamente. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão direto ao compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias e estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver para estar pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões ocorreram e se tornaram literalmente verdadeiras, de acordo com a Escritura. Então, 81% de todas as profecias da Bíblia já se realizaram. E algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é necessário muito para acreditar que as 19 restantes também acontecerão. Isso é um placar muito alto. A Bíblia se provou 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das restantes, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda restam para se tornar realidade antes que Jesus retorne? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver essas coisas acontecerem primeiro antes de procurarmos pelo retorno do Senhor. Jesus nos disse para assistir e orar. O que assistimos? Não podemos ficar parados e observar as nuvens esperando que ele apareça. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que devemos ficar de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Então vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais, ou sinais de seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso iria acontecer? Para a consulta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de forma tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram secretamente de Jesus enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, 3, 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Que sinal marcará sua volta e o fim do mundo?" Jesus lhes disse: "Não deixe que ninguém o engane, pois muitos virão em meu nome dizendo que sou o Messias. Eles enganarão muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. A nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares, mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores. E muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será rampante em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas por todo o mundo, para que todas as nações a ouçam.
e então o fim virá. O dia está chegando quando você verá o que Daniel, o profeta, falou sobre o objeto sacrílego que causa desolação de pé no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no convés de um telhado não deve descer para a casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve voltar nem mesmo para pegar um casaco. Que terrível será para as mulheres grávidas e para as que estão amamentando naqueles dias. E ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer momento desde que o mundo começou, e nunca mais será tão grande. Na verdade, a menos que esse tempo de calamidade seja encurtado, ninguém sobreviverá, mas será encurtado por causa dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhe disser, olhe, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acredite. Pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Veja, eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhe disser, veja, o Messias está no deserto, não se incomode em ir e procurar, ou, veja, ele está escondido aqui, não acredite. Pois assim como o relâmpago brilha no Oriente e brilha no Ocidente, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres mostra que há um cadáver por perto, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol será escurecido, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes no céu serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus, e haverá um profundo lamento entre todos os povos da terra. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o poderoso toque de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todas as partes do mundo, dos lugares mais distantes da terra e do céu. Agora, aprendam uma lição da figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas, você pode saber que a volta dele está muito próxima da porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará de cena até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu ou o Filho, somente o Pai sabe. Nessa passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, o que exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro são claramente desastres no mundo, e dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Essas coisas certamente estão acontecendo, mas têm acontecido há mais de 2000 anos, estão se intensificando, então certamente estamos neste primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Ele diz isso repetidamente ao longo do caminho. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele diz que virão falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitarão do tumulto dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam as pessoas para locais desérticos apenas para acabar em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas existirem, mais falsos libertadores haverá. Mas, como Jesus nos aconselha, não se alarmem, não se preocupem quando souberem de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome surgindo. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são pings da morte, são dores de parto. Então, quando você ler sobre desastres na mídia, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deveria mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo, não devemos ficar alarmados ou desanimados,
não tão preocupados quanto o mundo estará com essas coisas. Os desastres no mundo são a dor do nascimento de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e expressamos isso e ajudamos, mas em nossos corações não estamos alarmados. Estamos esperançosos, estamos procurando um novo nascimento de um novo mundo e, portanto, não estamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ficar perturbado, mas até mesmo se alegrar e dizer que esses são todos sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal. A igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo. O segundo são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fome, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrem dentro da igreja. O primeiro é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará quando toda a igreja estiver sob tensão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixariam a igreja sob o peso da perseguição universal. Seu amor esfriaria. Esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a cada grupo racial. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja purificada e menor teria um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano. Em tudo isso, estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz. Em vez de serem uma fonte de desafio, sua mensagem é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, eles dirão. Agora o conselho de Jesus é continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que isso deveria acontecer? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto eles chegam da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados sociais, então haverá ódio. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos lugares celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Desde que Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. João 15:19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Eu os escolhi para que vocês não pertençam ao mundo. Por isso, o mundo os odeia. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitado. Nesta passagem, Jesus cita as profecias de Daniel. E há um personagem nas profecias de Daniel referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se chama Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então, Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente depois disso. Então saberemos quando ele está vindo, estaremos prontos quando esse sinal vier. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol se apagará, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados como um pergaminho,
e todas as suas estrelas cairão como folhas secas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural se foi, deixando apenas luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar, é isso? Os cristãos exclamarão, o sol, as estrelas e a lua param de brilhar. Logo antes disso acontecer, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará o seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontramos. Não nos encontramos em um estádio terreno, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está às portas prestes a entrar. Então Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aí que muitos cristãos se desviaram. Ele diz, agora aprenda essa lição com a figueira. Assim que seus galhos ficam tenros e suas folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você notar todos esses eventos acontecendo, você sabe que estamos lá. Aquela analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Você vê a figueira fazendo isso, você diz que o verão está chegando, e ele virá da mesma forma quando você notar esses 4 sinais, você sabe que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas a leram como uma alegoria.